Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Selmo Nascimento, graduado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Ciências Sociais também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor de Sociologia no Colégio Pedro II e aluno do doutorado da Universidade Federal Fluminense. Esse é o nosso episódio número 39 e hoje falamos sobre anarquismo. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook com facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Ainda tem o nosso e-mail que é o contato@filosofiapop.com.br. Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o anarquismo. Hoje a gente recebe o professor Selmo Nascimento. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é mestre em Ciências Sociais também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é professor de Sociologia no Colégio Pedro II. Gostaria de começar pedindo para você se apresentar aí para o pessoal, para quem não te conhece. Quem é você e com o que você trabalha hoje? Então, boa noite a todo mundo que está participando aí, né, acompanhando esse bate-papo, né, agradecer ao convite do Murilo e do Marcos, né, essa oportunidade de falar um pouco sobre o anarquismo, né. Bom, eu, como o próprio Murilo já adiantou, né, eu sou formado em Ciências Sociais, né, pela UERJ. Optei exatamente pelas Ciências Sociais porque na minha juventude eu militei, na minha adolescência, melhor dizendo, né, eu militei pela Igreja Católica, né, na Teologia da Libertação, e aí me dediquei a lutas sociais, né, na cidade de Teresópolis, onde eu fui criado. Eu ter nascido na Paraíba, em Mamanguape, né, mas meu pai migrou, né, aqui para o Sudeste, né, se fixou na cidade de Teresópolis, região serrana aqui do Rio, e então eu nasci na Paraíba, eu cheguei em Teresópolis com 2 anos de idade, fui criado naquela cidade serrana, né. E meus pais muito católicos, a gente sempre trabalhou na igreja, então eu me dediquei aí a essa militância na Igreja Católica, né. Eu tive acesso à Teologia da Libertação, nessa visão mais progressista da religião. E quando passei para a UERJ, né, para fazer Ciências Sociais, encontrei lá alguns companheiros e companheiras militantes anarquistas, né, que na época atuavam junto ao movimento de luta sem terra, sem teto, melhor dizendo, desculpa, né, de lutas urbanas, por moradia no Rio de Janeiro. E aí me interessei a estudar mais a fundo, né, essa ideologia, né, que era sempre visto como algo muito utópico, afastado, né, da realidade. E aí, quando eu vi, né, jovens, né, homens e mulheres batalhando, né, pela causa anarquista, né, e com a luta mais concreta, né, aquela luta por moradia, pela teologia da libertação, a gente tinha muito essa pegada da coisa prática, né, de algo que pudesse ser fundamental em termos da luta concreta, né, cotidiana. E aí, diferentemente das outras ideologias, né, que eram muito abstratas, o anarquismo me apresentou essa prática concreta, né, essa ação direta da luta por moradia. E aí fui estudar mais a fundo, né, e até hoje, enfim, estou militando aí nas lutas sociais, né, pelo movimento sindical hoje, né, no Colégio Pedro II, acompanhando as lutas dos estudantes pelas ocupações urbanas, né, e procurando aprofundar cada vez mais sobre o anarquismo, né. Bom, a nossa conversa de hoje vai ser sobre o anarquismo. E eu já começo perguntando para você uma pergunta bem fácil, né? Que a gente começa com essas perguntas bem amplas, que é: o que é o anarquismo? O anarquismo é um fenômeno histórico, né? Assim, ao contrário do que muita gente tenta apresentar o anarquismo como uma ideologia ampla e tal, em termos da liberdade individual, né? Esse é um tipo de definição do senso comum, né? Deslocada da realidade histórica. Né? Assim, historicamente, o anarquismo se desenvolve enquanto uma teoria da Revolução Social, da Revolução Proletária, nas lutas operárias do século XIX, né, na Europa do século XIX, né, tendo como figuras significativas, né, da sua elaboração, da sua sistematização. Né, primeiro o Proudhon, né, o Joseph Proudhon, anarquista francês fundamental, né, que escreveu a obra célebre, né, o que é a propriedade, né, e ele mesmo responde: a propriedade é o roubo, né, uma das primeiras críticas sociais da miséria provocada pelo capitalismo, identificando a propriedade privada como a causa dessa exploração, né, e dessa miséria, né, imposta aos trabalhadores do sistema capitalista. E o outro grande nome do anarquismo, né, que é o Mikhail Bakunin, né, anarquista russo, né, revolucionário, e que foi um grande continuador da obra de Proudhon, né.
Então, o anarquismo, enquanto fenômeno histórico, né, enquanto ideologia, enquanto um programa, uma estratégia revolucionária, né, de destruição do capitalismo e da estrutura de poder do Estado burguês, né, é esse fenômeno que se desenvolveu na Europa do século XIX, em meio à luta de classe, as lutas operárias que se travavam naquele período, né, e se tornou posteriormente um fenômeno mundial, né, um fenômeno global, né, transcontinental, com militâncias e organizações anarquistas na América Latina, na África, na Ásia, né, espalhadas pelo mundo afora, né, e hoje é uma grande força insurgente, né, no meio das lutas populares. Quando você fala assim que é uma força insurgente, eu acho que é bem correto e problemático também, né? Porque quando a gente pensa numa aproximação do cotidiano, assim, onde que a gente tem um anarquismo mais próximo nas manifestações do dia a dia, né? Você tem várias correntes do anarquismo também, né? E elas ocupam espaço nas ruas também. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque você falou de uma perspectiva anarquista que parte de causas específicas de luta. Na sua trajetória pessoal, você falou dessa passagem da teologia da libertação, dessa perspectiva social da igreja, para uma perspectiva engajada anarquista, né? Mas existem vários anarquismos, inclusive anarquismos liberais, etc. Como você convive com esses outros tipos de anarquismo? Como você concebe a diferença da sua posição? Você, como eu falei, né, você tem o anarquismo enquanto fenômeno histórico, né, que se envolve no interior da luta de classe, né, e enquanto programa, né, revolucionário, né, se coloca enquanto um projeto, né, de destruição da propriedade privada, né, e constituição da propriedade coletiva, a destruição do Estado, né, enquanto instrumento de poder, e a organização, né, de um autogoverno dos trabalhadores, né. Então, esse é o programa, né, formulado por Proudhon e por Bakunin, em termos de sua formulação histórica, né? E ao longo das décadas, né, ao longo de mais de um século, as diversas interpretações sobre o anarquismo, né, tomaram diferentes caminhos, né? Das interpretações liberais, interpretações da crítica pelo marxismo, né? Digamos assim, o seu contraponto no campo, né, da teoria revolucionária, né, marxistas e anarquistas sempre tiveram um embate, né, político ideológico no campo da luta de classe, né, no interior da classe trabalhadora, que também formulou, os marxistas formularam uma perspectiva própria do que é o anarquismo, com crítica, né, marxista ao anarquismo, né, e, enfim, então o anarquismo assumiu diversos formatos, né, até esse formato aí liberal, que você fez referência, né, existem hoje os chamados anarco-capitalistas, né, da liderança do Nozick, e que, enfim, são interpretações liberais que discurpam, né, digamos assim, os princípios desses programas da luta de classes, né. Mas uma característica que eu acho interessante no anarquismo, foi mais assim o que me atraiu na época, né, quando eu estava recém-ingresso na UERJ, na universidade, é de que o anarquismo está muito vinculado às lutas concretas, às lutas cotidianas, né. E o próprio programa anarquista ele é todo baseado nessas experiências cotidianas, né. Então, por exemplo, o Proudhon vai ter um elemento central na sua teoria que ele chama de mutualidade. O que ele vai colocar o seguinte, veja só, o capitalismo, né, e a propriedade privada seriam elementos assim contrários à própria organização social, né, porque eles vão impor o individualismo, né, eles vão impor a atomização do indivíduo e esse indivíduo proprietário explorando os seus pares, né. Então isso é ruptura, né, com o próprio desenvolvimento da história humana. Porque para o Proudhon, né, a mutualidade, né, ou seja, as relações de reciprocidade, as relações de trocas iguais, as relações da cooperação e da fraternidade são os elementos que fundaram a sociedade. Então a propriedade privada e a exploração do trabalho seria uma ruptura com esses princípios da mutualidade e da reciprocidade que foram fundamentais para fundar a sociedade. Então percebam que o Proudhon ele não criou nada de novo. Ele não pegou um programa, né, inventou a roda, descobriu o grande mecanismo de funcionamento da sociedade. Não. Ele simplesmente investigou as relações humanas, as instituições humanas, as formas de organização da vida social e percebeu que a mutualidade e a reciprocidade são os elementos centrais, porque sem a cooperação entre os homens, né, entre homens e mulheres,
não seria possível fundar a sociedade, não seria possível estabelecer a própria história humana, né? Então, ao contrário, né, de outras teorias que pretendem descobrir a mágica das relações humanas, não. O anarquismo, nesse sentido, ele é bem simples, né? O princípio da mutualidade, da reciprocidade, da cooperação é o elemento básico das relações humanas, né? E, em contrapartida, o anarquismo vai colocar o elemento da estrutura da organização política federativa, né? Do autogoverno, ou seja, dos indivíduos, né, cooperados, né, das relações humanas, onde o poder é horizontal, né, onde o poder é construído a partir das próprias organizações de base da sociedade, o que é o elemento mais simples, né, e mais básico das organizações políticas, né, de um poder horizontal. Então isso foi um aspecto, né, que chamou muita atenção para mim, né, quando eu comecei a estudar o anarquismo. E, obviamente, que guardadas as devidas proporções, né, na teologia da libertação, como eu citei inicialmente, né, nós tínhamos um elemento que era chamadas comunidades eclesiais de base, né, o entendimento que a organização, né, social deveria passar das comunidades locais, das condições mais simples do cotidiano, né, e, né, assim, de certa maneira, essa minha militância na Igreja Católica, né, via a teologia da libertação, eu vi semelhanças, digamos assim, com a questão do anarquismo, né, exatamente por essas relações comunitárias. É claro que, em um determinado momento, se tornou impossível a manutenção das duas militâncias, da perspectiva religiosa, da perspectiva anarquista, por conta mais da própria estrutura de dominação da Igreja Católica, né, e isso acabou levando a essa ruptura da minha biografia, né, essa minha militância com a Igreja Católica. Mas é fato, né, que as diversas formas de cooperação, seja até mesmo uma estrutura, né, hierarquizada, né, como a Igreja Católica, vão aparecer diversos outros espaços cotidianos, diversos outros espaços de luta, né? Então, por exemplo, né, o movimento, né, de ocupações das escolas estaduais, né? Alguns tentam fazer uma análise, assim, eu diria um pouco histórica, de dizer que aquilo é uma formulação anarquista, né? Das ocupações das escolas, dos estudantes, é um elemento anarquista. Assim, não dá para você afirmar isso de maneira categórica, né? Porque seria injusto, né? Pela diversidade de formas organizativas que esses estudantes formulam no interior, né, das escolas e das ocupações das escolas. O que há, na verdade, com as ocupações das escolas é a experiência concreta de uma forma de auto-organização, de uma forma de você assumir a escola como sua e, a partir de uma organização coletiva, mostrar que é possível dar um novo formato de organização nas escolas. Isso é o anarquismo? Isso é um dos pilares de formulação do anarquismo, não o anarquismo em si, né? Mas isso é um dos pilares de formulação. Se Proudhon, por exemplo, né, tivesse no Brasil de hoje, ele iria, né, analisar essas experiências do movimento estudantil no Brasil todo, né, São Paulo, Goiás, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, iria dizer o seguinte: olha, aqui nós temos, Paraná, né, aqui nós temos uma experiência de mutualidade e de auto-organização dos estudantes das redes públicas de todo o Brasil e que apontam, sim, para uma nova forma de organização social, uma nova forma de pensar a própria escola e a sociedade. E isso é um dos pilares fundamentais de uma nova ordem. E aí ele defenderia, né, a constituição do anarquismo como um projeto fundamental a partir daí. Então, esse elemento cotidiano de percepção das relações que eu acho que é a grande riqueza do anarquismo, né? Porque o anarquismo, né, nessa percepção, ele não se impõe, né, de fora para dentro, né? Ele não se impõe como um pensamento salvador, né, um pensamento iluminista, né, que vem trazer a consciência, vem trazer as grandes fórmulas mágicas para o movimento estudantil, por exemplo. Não. Ele vai dizer o seguinte: olha, o movimento estudantil, assim como outras experiências de luta concreta ao longo da história, das décadas e dos séculos, mostram quanto é possível organizar a sociedade a partir de relações de mutualidade, de reciprocidade, de autogoverno, e isso é o elemento central para a ruptura com a forma de exploração capitalista, né? Então, assim, isso foi um elemento que me atraiu muito no anarquismo, né? Exatamente esse elemento da percepção do cotidiano das lutas sociais, né? Então, enfim, dei esse exemplo das ocupações, né, enquanto, né, a luta comum hoje, né, do cotidiano, que eu acho que explicita bem, né,
aquilo que o pensamento anarquista produziu já durante mais de um século, né, no seio das lutas sociais. Eu não tô conseguindo formular bem assim as perguntas, então fica um pouco patinando, mas eu acho que já você me ajudou a esclarecer. A minha questão mesmo é sobre essa diferença entre uma perspectiva anarquista comunitarista e individualista mesmo, né? A gente vai ter essas percepções, pela sua fala, sempre você está puxando para esse lado em que a comunidade e fazer parte de uma comunidade é importante, né? Essa identificação com práticas comuns. Mas você tem várias perspectivas também que são individualistas. Aos poucos a gente vai explorando isso com mais detalhe, né? Assim, na verdade, essa percepção do individualismo, né, é uma visão equivocada daquilo que é a constituição do anarquismo, né? Então, por exemplo, né, esses grandes símbolos do anarquismo enquanto militantes, porque fizeram formulações e escreveram obras importantes, né, tanto o Proudhon quanto o Bakunin, né, eles são da escola coletivista. Então, isso é um elemento central do anarquismo, né? O Bakunin, ele, por exemplo, vai afirmar o seguinte, né, que a liberdade do outro indivíduo, né, de outro, eleva a minha liberdade ao infinito. Então, isso é uma ruptura com o individualismo liberal, o individualismo burguês, né? Porque na máxima burguesa, na máxima do liberalismo, né, a minha liberdade termina quando a do outro começa. Né? Então, os indivíduos são atomizados e são isolados entre si e estabelecem limites entre si, seus interesses egoístas e tal. Na perspectiva anarquista, né, o coletivismo é o que predomina, né? É o que se sobressai. Então, as potencialidades individuais, na verdade, elas só podem ser exploradas coletivamente. Então, esse vai ser a grande diferença do anarquismo no interior das lutas sociais. É colocar a construção coletiva e a própria liberdade, a própria individualidade como construções coletivas. O indivíduo só existe em coletividade. A liberdade individual só pode existir enquanto uma produção coletiva. Né? Então, e as outras formulações, né, do individualistas, né, que se pretendem, né, anarquistas, na verdade, estão fazendo uma revisão, né, estão rompendo com essa tradição anarquista, né, do coletivismo, né, pelo menos na fórmula, né, como é que Proudhon e Bakunin, por exemplo, para citar dois nomes, não queria citar outros, né, Malatesta, Kropotkin, né, aqui no Brasil, Edgar Liaroff, Domingos Passos, José Otsica, né, Maria da Lacerda, né, que foram grandes nomes do anarquismo no Brasil, nomes históricos, né, e que eram defensores do coletivismo. Né. Uma visão que geralmente se tem como um senso comum do anarquismo é de que seria uma coisa que não tem ordem nenhuma, que é uma bagunça, né? Aí eu gostaria que você comentasse se existe alguma ordem, se existe alguma estrutura de poder do anarquismo e como que se dá isso. O Bakunin, desculpa. O Proudhon tem uma obra que o título dela é muito curiosa, né? Que é assim, A Origem da Ordem na Humanidade. Né? Então isso é muito interessante, né? Que ele está exatamente procurando a ordem, né? Os grandes fundadores do anarquismo tem uma obra, né, onde ele se propôs procurar a origem da ordem na humanidade. E ele vai chegar, né, à conclusão de que a ordem na humanidade é a sua diversidade, né? Ou seja, a ordem não tem ordem nesse sentido, né? Então, as diversas formas de organização de estruturas, né, sociais, comunitárias, cooperativadas, né, de experiências de mutualidade, reciprocidade, tudo isso constitui a ordem na humanidade. Tudo isso constitui as diversas formas de organização social para o desenvolvimento da coletividade. Né? Então, isso vai ser um aspecto central. E o pensamento, né, reacionário, conservador burguês, né, vai tentar imputar ao anarquismo o caos, né, a desordem. Né? É como uma forma de depreciar, né, e até mesmo criminalizar esse pensamento e essa teoria revolucionária. Né? Mas isso é obviamente somente apenas um elemento do conservador, né, reacionário contra o anarquismo. Né? Então, enquanto forma de organização, o anarquismo teria duas dimensões. Uma dimensão da organização econômica da sociedade, né, para garantia da sobrevivência da sociedade, da comunidade, a partir das relações de mutualidade, de reciprocidade. Né? São organizações cooperativadas, né? Onde você tem a posse coletiva
dos meios de produção, né? E no campo da organização política, o federalismo, porque ele pressupõe a organização horizontal, né? Onde o poder não fica nas mãos de um indivíduo, ou de apenas um partido, ou de uma casta dominante, né? Mas, né, no federalismo, né, o poder ele fica dividido, né, pelas diversas organizações coletivas, né, a partir das suas bases comunitárias, né, devidamente federalizadas. Então, em termos de, digamos assim, organização social, né, o anarquismo propõe um programa mutualista, do ponto de vista da organização econômica, e o federalismo do ponto de vista da organização política. Quando você fala de campanhas muito específicas, né? Como essas campanhas específicas, como por exemplo essa campanha pontual sobre a questão do sem-teto, se vincula ao projeto maior, ao movimento maior de transformação social? Qual o maior experimento anarquista que você considera mais bem sucedido em termos de organização coletiva, de longo prazo? Tivemos várias experiências anarquistas, mas não foram de longo prazo, né? A insurreição da Comuna de Paris, em 1970, o início da própria Revolução Russa, em 1917, a experiência durante a Guerra Civil Espanhola, né, na década de 1930, seriam, assim por dizer, as principais experiências ou tentativas de implementação do programa anarquista, né? Mas a vinculação, né, tentando responder a sua pergunta, né, entre lutas, né, cotidianas, como a luta por moradia, por exemplo, elas se vinculam à proposta da organização anarquista a partir do momento em que elas propõem que o próprio povo organizado possa ele mesmo construir suas diversas alternativas de moradia, né? Então, por exemplo, a utilização de prédios, né, que estão abandonados, né, que já não tem mais, né, uso, né, ficam apenas para especulação imobiliária, sejam prédios de caráter público ou de privado, nos grandes centros urbanos, nas periferias urbanas, né, são colocados como alternativas reais, né, possíveis de moradia para a classe trabalhadora, né? Então isso é um aspecto fundamental da organização, da luta, né, da organização e da luta social por moradia. Só que o que se percebe é que ao se ocupar um prédio abandonado, né, que não está sendo mais utilizado, né, seja pela iniciativa privada, seja pelo poder público, né, essa organização popular ela rompe exatamente com dois pilares fundamentais da dominação na sociedade capitalista, né? O poder do Estado sobre o território, sobre os espaços, e a especulação imobiliária, que é como a burguesia se utiliza do espaço, das cidades especialmente, para acumular renda e lucro. Então, as lutas por moradia elas vão de encontro com esses dois pilares de dominação na sociedade capitalista, né? O controle do Estado sobre o espaço e a especulação imobiliária que converte um espaço em lucro para o capitalista. Então, o movimento sem terra percebe que ele tem que ir para além da própria construção dos seus espaços alternativos de moradia, né? Ele tem que romper com essas duas formas de dominação na sociedade capitalista, né? Ou seja, com o poder do Estado e com o poder da burguesia, né? Então, e aí, né, essa vinculação se torna ainda muito maior quando, por exemplo, essas experiências de ocupação, de luta por moradia, vão assumir uma outra dimensão quando os estudantes, por exemplo, percebem que eles também podem utilizar a tática de ocupação, né? Os estudantes hoje das diversas redes estaduais não estão inventando, né, por assim dizer, uma tática de luta, né? As ocupações sempre foram utilizadas como estratégias de luta pela classe trabalhadora durante, né, mais de 2 séculos, se for falar da história do capitalismo. Mas assume uma nova dimensão ao ser utilizadas pelo movimento estudantil, utilizando inclusive, né, bandeiras de ordem, né, da própria luta dos trabalhadores sem terra, né? Como, por exemplo, a ideia de, né, lutar, ocupar, resistir, né, que são maneiras de ordem, né, tanto de trabalhadores camponeses sem terra como de trabalhadores urbanos sem terra, né? Do movimento estudantil, aprendendo, né, e atualizando essas formas de luta. E aí isso tem um vínculo cada vez maior, né? Ou seja, você começa com a luta da experiência da luta por moradia, que vai de encontro à especulação imobiliária, que vai de encontro com o poder do Estado. Essas experiências de luta, elas vão animar, né, e vão mostrar para os estudantes que é possível, a partir dessa tática de ocupação, lutar também pelas suas demandas específicas enquanto estudante, né, contra o corte na educação, contra o fechamento de escolas,
contra a privatização das escolas, enfim, todas as bandeiras que o movimento estudantil tem hoje, né? Então, esse vínculo fundamental entre as diversas experiências de luta, estudantes, trabalhadores sem teto, né? Movimento de sindical, né? Esse vínculo é que possibilita a ruptura, né, com a ordem burguesa e a construção de uma nova ordem social, né? Fundada aí sim, né, numa estrutura das relações de mutualidade, né? E do poder horizontal, né, que nós chamamos do autogoverno dos trabalhadores. Você saberia falar sobre as correntes diferentes do anarquismo, assim, nomear elas, explicar brevemente sobre cada uma? Ou... A primeira, assim, a corrente, por assim dizer, fundante, né, do anarquismo, né, é o coletivismo, né? Alguns chamam de bakulinismo, né, pela forte presença do Bakunin como continuador da obra de Proudhon, né? Uma outra corrente, né, que vai ser presente, muito importante, é o chamado anarco-comunismo, que tem no Malatesta, né, e no Kropotkin como seus grandes expoentes, né? E você tem algumas correntes chamadas do insurrecionalismo anarquista, né? Aqueles que vão atuar como elementos da ação direta e da luta insurgente como elemento central da sua perspectiva de luta, né? Então seriam essas as três correntes, né, do anarquismo, né? O bakulinismo, ou o coletivismo, o anarco-comunismo e o insurrecionalismo, né? Que são hoje as correntes mais ligadas à ação direta, né? Ou, digamos assim, né, mais presas exclusivamente, né, às várias experiências de ação direta. Então, assim, do ponto de vista da sua história, né, essas foram as três grandes correntes históricas do anarquismo. Tipo, quando você está falando historicamente, seria interessante, talvez, para o nosso ouvinte, que você explicasse o ponto de ruptura entre anarquismo e as perspectivas socialistas, marxistas, etc. Historicamente. Eu não sei se diferenciando da proposta de uma ditadura do proletariado, algo assim. Sim. A ruptura, né, entre marxistas e anarquistas vai logo no início das lutas sociais, né? Bakunin, Proudhon, Marx, Engels, né? Além de outros grandes nomes de revolucionários do século XIX da Europa, eles se relacionavam, né? Trocavam correspondência, passavam de círculos comuns, etc. Escreviam obras comentando a obra dos outros, né? E por assim vai o tipo de relação que se estabeleceu no século XIX lá na Europa, né? Mas na década de 60, volta de 1964, né, trabalhadores franceses e ingleses fundaram a Associação Internacional dos Trabalhadores. Acho que a maior experiência organizativa da história dos trabalhadores, né, no capitalismo, que se pretendia uma organização internacional, transcontinental de trabalhadores. E no seio dessa organização, né, participaram dela Bakunin e Marx, né, como dois grandes expoentes das correntes, né, do anarquismo e do comunismo, né? E já nos primeiros congressos, né, nos primeiros debates no interior da IT, ficaram claras a divergência entre essas duas correntes, né, do campo do revolucionário do socialismo, né? Os marxistas, né, por assim dizer, defensores, né, especialmente de uma organização política centralizadora, né, a partir de a existência de um comitê central e a participação nas eleições do sufrágio universal, nas eleições burguesas, né, a partir da organização de um partido operário em diversos países, né. Em contrapartida, né, os anarquistas vão defender a perspectiva do federalismo, né, então não eram avessos, né, eram contrários a uma organização de tipo centralizada e eram contrários à participação nas eleições burguesas, né, achavam que os operários, os trabalhadores, não deveriam participar do sufrágio universal, mas sim organizar greves cada vez mais radicalizadas, que pudessem assumir a forma de greves gerais insurgentes, como foi a exemplo, né, da Comuna de Paris em 1971. Então, a partir desses dois projetos, né, bem distintos na sua formulação, né, embora possamos chamar ambos os projetos revolucionários, porque rompiam com a ordem burguesa, mas em termos de sua implementação eles eram extremamente distintos, né, inclusive em termos da sua estratégia, né. De um lado, né, a defesa de organizações horizontais e do autogoverno dos trabalhadores a partir de uma luta insurgente, e aí do outro lado
uma organização cada vez mais centralizada a partir, né, dessa ideia de ditadura do proletariado, de partido único, né, com a participação nas eleições burguesas como uma forma de conquista do Estado, né? Então, essas duas concepções entraram em atrito, em conflito, né? Até que houve a cisão na própria IT, isso no Congresso de 1972, né? E aí teve a divisão, né, digamos assim, definitiva entre essas duas correntes da classe trabalhadora, né? E fizeram essa oposição, né, radical até hoje, né, radical, de um lado os anarquistas e do outro lado os comunistas, né? Mas então foi no seio da IT, da Associação Internacional dos Trabalhadores, que as diferenças entre anarquistas e comunistas se tornaram cada vez maiores, né? E hoje podemos dizer até mesmo inconciliáveis. Uhum. Acho que tinha uma disputa até que era bem ácida entre o Bakunin e o Marx, assim, né? Os dois tinham discussões até que eram bem acaloradas, eu acho. Curiosamente, o último encontro, né, pessoal deles que tem registro foi em 64. Bakunin, ele participou das revoluções, né, na Europa de 48 e 49, das insurreições, né, desse período, né, de 48 e 49, na Europa, e foi preso e condenado à morte, né, mas depois a sua pena foi convertida em prisão perpétua e ele foi exilado na Sibéria russa. E depois ele fugiu da Sibéria, né, atravessou o oceano, né, da Sibéria para o Japão, depois do Japão para os Estados Unidos voltou para a Europa. E o Marx, né, também, nesse período de 48, fazia parte da Liga dos Comunistas, né, que também atuou nas insurreições desse período, e foi exilado. Né? Marx saiu da Alemanha, foi exilado e vivia em Londres, passou a viver em Londres desde então. E o Bakunin, quando fugiu, né, teve essa fuga do seu exílio na Sibéria, ele volta para a Europa e vai para Londres, exatamente em 64, né, nesse ano da fundação da IT. E ele se encontra com Marx, né? Marx registra esse encontro numa das suas cartas endereçadas a Engels e diz, né, para o Engels, né, nessa carta: olha, Engels, encontrei o Bakunin, perguntou muito por você, né, foi muito bom encontrá-lo, foi um militante que mais avançou nesses últimos 16 anos, né? Enfim, então, nesse encontro aí parece que foi muito amistoso, né? E o Marx tece uma série de elogios ao Bakunin. Mas por que tudo indica, né, essa foi a última vez que teve algum tipo de relação mais amistosa entre os dois, né? Depois eles passaram a ser adversários políticos, né? Mas tudo indica que não se encontraram mais. O Bakunin ficou basicamente entre a Suíça e a Itália nesse período, né? No período seguinte, né, após 64, até a sua morte, em 76. E o Marx ficou maior parte do seu tempo lá em Londres mesmo, né? Então o que vai acontecer? Eles vão, na verdade, trocar algumas cartas, né? Que o Bakunin endereça a Marx, etc. Né? Inicialmente até bem amistosa, mas depois tem a ruptura definitiva entre eles, né? E quando um faz comentário do outro, menos por escrito, tem comentários realmente mais ácidos, né? Mas tudo indica que nesse contato pessoal que eles tiveram, né, lá em 64 com um contato amistoso, né? Mas posteriormente eles não têm registro de novos encontros entre eles, né? Eles não chegam a participar, né, de congressos juntos da IT, né? Isso é interessante, eles não participam. O Bakunin participa de um congresso, que é o de 69, e o Marx só participa de um congresso, que é o de 72. E eles não se encontram, né, nem sequer nos congressos da IT, né? Então, realmente, o contato deles depois de 64 foi apenas pelos escritos, né? Algumas cartas e do mais as obras, né, que ambos escreveram sobre o outro, né, fazendo suas críticas. Como você vê a relação entre o anarquismo contemporâneo e a internet? Existem novas possibilidades de organização aí? Como você vê faz essa análise? Assim, a gente tem, às vezes, um pouco de uma visão tornar um pouco absoluta a internet, né? Ela não é absoluta, né? E, na verdade, o mundo virtual, o mundo da internet, ele tende a reproduzir o mundo real. Então, tudo que existe no mundo real é potencializado, né, no mundo virtual, por assim dizer. Então, hoje, né, a internet é uma ferramenta importante de comunicação, uma ferramenta importante, né, que ajuda a tornar mais horizontal determinados tipos de relações, né? E isso então facilita a militância anarquista, a própria divulgação do pensamento anarquista, né? E, enfim, a própria militância política em geral, né? Torna a comunicação um pouco mais democrática, né? Então, por exemplo, né,
A gente pode citar 2013, né? Como foi comum em 2013, durante as lutas populares, né? Pela rebaixar as passagens, né? Como que a grande mídia, a mídia corporativa, procurou constantemente, ainda procura, né? Acusar de vandalismo, de baderneiros, né? Aqueles que praticavam ação direta e autodefesa, né? No enfrentamento com as forças policiais. No entretanto, né? Felizmente, né? Com a facilidade da internet, né? Com os mecanismos de mídia cada vez mais facilitados, né? Você tem um celular, pode fazer transmissões ao vivo, né? Por exemplo, a grande mídia foi sendo desmascarada, né? Então qualquer um exatamente poderia, né? Com seu celular, né? Criar uma página, ou fosse um perfil de Facebook, ou enfim, outro mecanismo, né? Ou postar seu vídeo no YouTube, enfim, né? Qualquer ferramenta dessa, e na verdade desmentir aquilo que a grande mídia colocava, né? Tentava, né, imputar, né, ações de vândalos, de baderneiros por um lado, e do outro lado, né, os mídia ativistas, por assim dizer, e qualquer outro militante, né, mostrava que não, que na verdade tinha uma violência policial ali, né, imensa para massacrar as manifestações, e isso acabava sendo desmentido. Então, nesse sentido, né, a internet é uma ferramenta muito importante, né, porque ela possibilita, né, a tornar um pouco mais horizontais essas relações de poder, essa relação com a comunicação, e ajudar a divulgar, né? Fosse, né, diversas formas de ideologia, como a própria ideologia do anarquismo, mas especialmente ajudam a divulgar as diversas formas de luta e organização popular, né? E faz esse contraponto fundamental com a grande mídia, né? Um papel que alguns anos atrás as rádios comunitárias cumpriam, né? Que era de procurar dar visibilidade maior, né? As lutas sociais, né, a partir das rádios comunitárias. Hoje a internet potencializou isso, né? A internet possibilita que essa experiência, né, das rádios comunitárias, né, que é a forma de comunicação contra, né, as grandes corporações, a mídia burguesa. Hoje a internet é uma ferramenta fundamental dessa luta social. Mas não é uma luta, mas não é uma ferramenta absoluta, né? A internet vai potencializar as lutas reais que existem, né? Hoje, infelizmente, algumas pessoas acham que a militância virtual, da sua própria bolha, é fundamental. E não é, né? E sabe que não é, né? Ou seja, você ficar militante só de internet, a gente não pode achar que a militância exclusivamente no interior da internet ela é suficiente, né? É necessário sair do mundo virtual e ir para o mundo real, né? Mas assim, nesse ambiente de internet, acho que surge agora modernamente a figura dos hackers também, do cyberativismo, nesse sentido, assim, de você até ou roubar informações ou até sabotar governos, essas coisas. Assim, você acha que isso tem espaço no anarquismo? Modifica alguma coisa ou não? Potencializa, né? Como eu havia colocado, né? Um importante anarquista francês chamado Émile Paget, ele tem uma obra intitulada A Sabotagem, né? O Émile Paget, ele foi líder, né, da sindical, né, na França, né, no final do século XIX, no início do século XX, e defendia diversas formas de sabotagem, né, que a classe trabalhadora poderia fazer contra o Estado e contra o capitalismo, né? E o cyberativismo, né, os hackers, etc., né, são, digamos assim, a forma moderna, né, contemporânea dessa luta via sabotagem, né, que desde a virada do século XIX para o século XX já era pensada como uma forma viável de luta, né, da classe trabalhadora contra a dominação burguesa e contra o poder do Estado. E hoje a internet é, sem dúvida, uma ferramenta que potencializa essa e outras formas de resistência. Eu queria fazer uma questão também sobre essas... eu vejo o anarquismo, sim, como essa possibilidade de você comprar o pacote todo, né, de você se converter no militante que quer promover uma nova forma de organização social, e como a possibilidade também de você empregar estratégias anarquistas, de você não comprar o pacote todo, né, de você abraçar uma causa específica e usar por um determinado momento em sentido reformista, né? Por exemplo, eu acho que tem muita gente que abraça um movimento, por exemplo, de redução do passe livre, no movimento do passe livre, mas quando consegue a diminuição de tarifa já é o suficiente.
sabe? Essa ambiguidade entre um movimento que seria específico e uma transformação de longo prazo. Como que ele vê essa diferenciação dentro do próprio cotidiano de mobilizações? Porque eu acho que isso é muito comum no ambiente atual, que você consegue agregar muitas pessoas para causas específicas, mas para causas de longo prazo, parece que você tem sempre uma empolgação de curta duração, né? As histórias de todas as redes sociais é essa, né? O grande elemento, o grande salto histórico, né, é quando se percebe que para poder abaixar a passagem, né, por 20 centavos, é necessário você fazer uma insurreição, um levante popular em todo o Brasil. Então foi necessário mobilizar, né, milhões e milhões e milhões de brasileiros em milhares de municípios do Brasil, né, com manifestações de massa, para você poder reduzir 20 centavos. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, a história da Revolução Russa, né, que o ano que vem vai fazer 100 anos, a pauta dos revolucionários era terra, pão e paz. Essas três reivindicações são reivindicações reformistas. Você pode ter pão no capitalismo, você pode ter terra no capitalismo, você pode ter paz no capitalismo. Né? Nenhuma dessas três bandeiras, né, necessariamente você precisa destruir o Estado e o capital para você conquistá-lo. Só que, qual é a grande questão? É aquilo que você falou. Para que isso se torne algo de longo prazo, para que se torne algo real para cada pessoa, para cada homem, para cada mulher, para cada criança, é necessário romper com a estrutura de dominação capitalista. Então foi isso que os revolucionários, né, em 17 na Rússia, perceberam, que só naquele contexto só era possível ter terra, pão e liberdade e paz, né, se, né, a estrutura do poder do czar e a estrutura de dominação daquele contexto da Rússia de 1917 fosse uma nova sociedade, fosse uma ruptura definitiva e a construção da nova sociedade, que seria a sociedade socialista. Então essa é o grande link que é necessário, né, perceber, que para você não só ter um transporte público mais barato, mas que você ter de fato um transporte público para todos, né, para que você tenha o acesso à cidade como um todo, o acesso à moradia, à educação, salário, saúde, etc., definitivos, você precisa romper com a ordem burguesa. Né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil, né, que é a luta contra a PEC, hoje PEC 5, né, que vai reduzir dramaticamente todo o investimento em saúde, educação, previdência social, cultura no Brasil inteiro, nós vamos chegar no momento que nós vamos perceber o seguinte: vai ser necessário romper com uma ordem burguesa para que a gente possa manter, né, a educação, a saúde, a assistência social como prioritários nesse país. Então, esse é o movimento necessário para que se tenha a ruptura definitiva com a ordem burguesa. Né? Porque chega num momento de luta, como nós estamos vivendo agora, né, às vésperas de completar 100 anos da Revolução Russa, né, de que é necessário fazer uma luta imensa para conquistar, mesmo que sejam bandeiras de tipo reformista, né, como mais educação, mais saúde, mais ciência social, tudo isso são bandeiras reformistas. Só que no atual contexto de crise econômica, no atual contexto de crise política, nós precisamos fazer uma verdadeira revolução no Brasil para conseguir ter acesso a isso. Né? Então, a luta de classes pode assumir uma dimensão cada vez maior, né, a partir de bandeiras específicas, né, como saúde, educação, moradia, terra, pão e paz. Gostaria de saber assim, o que você pensa nessa perspectiva do anarquismo, de movimentos de contracultura, que às vezes assumem em alguns movimentos desses assumem bandeiras anarquistas, como por exemplo os punks, que às vezes se diz, nem todos se dizem anarquistas, né, mas que alguns punks anarquistas que levam o símbolo do anarquismo e se dizem como tal, assim, o que você acha desse uso e de como isso apareceu na mídia depois, assim, ao longo do tempo? Os movimentos de contracultura, eles têm sua importância, né, enquanto movimentos procuram romper os padrões, né, culturais, né, a sociedade burguesa, e procuram romper, né, com essa estética burguesa. Né? Então, o movimento punk e outros, né, movimentos contraculturais, o movimento hippie, por exemplo, foram movimentos importantes para mostrar essa ruptura. Mas esses são elementos que têm muitos limites, né, na sua formulação. Né? Ficam presos apenas à estética, né, e acabam
e desvinculando das lutas sociais, né? Quando há um vínculo, né, maior do movimento de contracultura com as diversas formas de resistência popular, né, e de luta social, tende a avançar, né, com a luta mais concreta, né. Outros movimentos também, por exemplo, o rap, né, por exemplo, é um movimento de contracultura, né, importante, que pode também assumir uma dimensão de luta concreta, né, mas às vezes a estética acaba se perdendo, né, conforme o Marcos falou, né, nesse elemento reformista, né. Então, para que a gente possa avançar, né, para além da estética, para além da contracultura, é necessário vincular essas diversas expressões artísticas às lutas concretas, né? Eu acho que a gente sempre acaba girando em círculos aqui em tipo de pergunta. Então, eu vou voltar numa pergunta, fazer uma pergunta que provocativa, assim. Sobre quem vê movimentos hoje em dia, é comum que a movimentação, as manifestações se degenerem em carnaval, né? As pessoas vão por causas específicas e às vezes nem sabendo quais causas específicas e quando termina, você tem essa ressaca, né? De que o objetivo maior de muita gente era só tirar selfie e postar e levar seu cartaz, que muitas vezes não tem uma convergência política e ideológica. Nesse sentido, a militância anarquista não se assemelha um pouco com a tarefa de Sísifo de levar a pedra até o topo do morro e a pedra desce novamente e tem que recomeçar. O que você acha dessa? Queria que você comentasse essa dificuldade em manter um foco, né? E como essa proximidade de uma exaltação narcisista das próprias manifestações apontam para um sentido burguês, né? O narcisismo, né, e esse individualismo que assume hoje a questão da selfie, né, por assim dizer, claro que ela é potencializada, né, ela é contemporânea, né, onde todos nós podemos ter, digamos assim, nossa 15 minutos de fama, né, via Facebook, com as 100 curtidas talvez que uma foto nossa possa atingir, né, na internet, com seus, sei lá, 20 comentários e tal, e a gente achar isso uma coisa super legal, né. Mas não foi, né, o único momento na história em que o tipo de narcisismo e o individualismo eles apareceram e assumiram uma feição conservadora, conforme você está colocando, né. As revoltas, né, de 1968, né, por exemplo, que é chamado de Maio de 68, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no próprio Brasil, né, tiveram muito de individualismo, né, de contracultura, né, de narcisismo, e que foram expressões importantes da subjetividade, mas que também acabaram se perdendo, né, acabaram sendo assimilados, por assim dizer, ao sistema. Então é exatamente esse aspecto da assimilação que é um elemento central para nós. Porque nessa mesma obra que eu já citei aqui do Proudhon, né, A Origem da Ordem da Humanidade, tem um elemento que o Proudhon vai filosofar que é muito importante, né, que é o movimento da história. Né? O movimento da história, né, para o Proudhon, né, consequentemente a teoria anarquista, tem dois princípios que estão em luta contínua, em luta perpétua. Né? O princípio da autoridade, que são as várias formas de poder centralizado, de várias formas de assimilação à ordem, né, de autoritarismo e de repressão, e o princípio da liberdade, que são as formas de ruptura, são as formas horizontais, que é o autogoverno, que é o grito da individualidade, que é o grito de liberdade, né, que é a ruptura com os padrões vigentes. Então, a autoridade e a liberdade, esses dois princípios, né, da própria Constituição das sociedades humanas, estão em constante conflito, seja, né, do conflito entre a classe trabalhadora que busca constantemente a sua liberdade, em oposição à burguesia que busca impor o seu autoritarismo, né, na sociedade, seja no interior da própria classe trabalhadora. Né? A classe trabalhadora, né, as diversas lutas sociais também sofrem, né, com o conflito entre a autoridade e a liberdade, né? Com aqueles que no interior do movimento procuram
o reformismo e a assimilação à ordem, consequentemente, à autoridade. E aqueles que buscam revolucionar sempre, né, a ruptura necessária com o regime e a ruptura com as estruturas de dominação. Então, quando você diz, né, que uma luta termina, uma grande manifestação termina em carnaval ou termina debaixo de ações violentas da PM, o que a gente tem ali é, até então, uma vitória, por assim dizer, do princípio da autoridade, seja pela assimilação à ordem, na forma do carnaval, não para utilizar a analogia que você utilizou, seja sucumbindo à repressão policial, que também é o autoritarismo do Estado, né, presente ali nessa luta cotidiana, nessa luta de rua. Mas, por outro lado, as experiências concretas nos colocam a colocar em marcha novamente. Porque, veja só, é fundamental a gente perceber que desde 2013 nós estamos em um ciclo constante de luta. Desde 2013, que o povo brasileiro, que a classe trabalhadora brasileira, que os homens e mulheres que lutam pela liberdade no Brasil, que o movimento estudantil não para de se insurgir. A cada período, né, 2013, 2014, 2015, 2016, as lutas sociais assumem cada vez mais novos formatos. Então nós estamos em um ciclo que vai buscar exatamente a ruptura com essa ordem, né? O grito pela liberdade, o princípio da liberdade se desenvolvendo. Por outro lado, o que a gente vai perceber? As diversas formas reformistas, né, de assimilação à ordem, do carnaval, como você pode utilizar essa sua analogia, e do outro lado, o crescimento de uma direita cada vez mais conservadora, cada vez mais autoritária, né, do poder de polícia, né, do grito por ditadura militar, um conservadorismo cada vez crescente. Então são dois polos na sociedade cada vez mais radicalizados. De um lado, né, o povo em luta pelo seu grito de liberdade, e do outro lado, os setores conservadores, né, ligados à direita e ao poder do Estado e da burguesia, tentando impor o seu autoritarismo. Né? Então nós vamos ter aí essa luta perpétua que hoje no Brasil está assumindo, né, uma condição cada vez mais radicalizada. E esse ciclo de luta ainda não se encerrou. Esse ciclo de luta ele ainda vai avançar e vai ter vários desdobramentos. Desdobramentos esses que podem cair cada vez mais com o princípio da autoridade, do autoritarismo, ou com os princípios da liberdade e da emancipação. E a luta de classe, a nossa capacidade de organização de luta, que vão determinar, né, digamos assim, os caminhos que nós vamos tomar, né, em meio a esse ciclo de luta. Né? Se o povo, né, se homens e mulheres da classe trabalhadora, se o movimento estudantil conseguir assumir uma dimensão cada vez mais em torno do princípio da liberdade e da emancipação, a gente pode conseguir a ruptura com uma ordem. Mas, por outro lado, se os poderes autoritários da burguesia e da direita vencerem, a gente pode assumir cada vez feições de uma sociedade mais autoritária. Eu só queria fazer uma provocação assim, que você coloca essa onda a partir de 2013 também, mas até que ponto também que houve uma espécie de moratória dos movimentos sociais com o partido que estava no governo que era considerado de esquerda? Até que ponto houve esse pacto, né? Que foi rompido em 2013, mas aí a direita também percebeu que o pacto estava rompido e reagiu, né? Sim, acho que você fez a leitura exatamente correta da conjuntura política do Brasil, né? Já havia um esgarçamento muito grande do projeto petista, que foi um projeto da ordem, um projeto de conciliação de classe, né? Ou seja, a vitória eleitoral, ou seja, aquilo que o anarquismo sempre se opôs, né? De que um trabalhador, uma candidatura vinda de operários pudesse trazer vitórias efetivas para a classe, né? E não trouxe, né? Não foi na história de Lula, nem de nenhum outro operário ou membro do Partido Comunista, Socialista, Trabalhista, em qualquer momento da história do século XX, que levou vitórias para a classe trabalhadora. Né? Todas essas vitórias eleitorais, na verdade, se converteram em terríveis derrotas, né? Que foram formas de assimilação à ordem, consequentemente de mais autoritarismo. Né? O governo, a era PT, né, por assim dizer, procurou estabelecer aí essa conciliação de classe, né, num acordo que era manter a classe trabalhadora sob tutela do próprio PT, né, e das suas organizações político-partidárias, e do outro lado, né, a burguesia, então, permitia, né, digamos assim, com apoio, né, político e econômico, né, principalmente via corrupção, alimentar o PT e o seu governo. Né, num contexto, né, em contexto de duas coisas importantes. Primeiro, num contexto em que a classe trabalhadora já percebia essas contradições e estava num ascenso importante de luta,
né, já a partir de 2012, muitas greves em 2012, né, muitas lutas sociais que se avançavam, né, lutas por moradia, lutas do movimento indígena, lutas de mulheres, né, por um lado, e por outro lado, uma crise econômica, onde a burguesia precisa, né, repor constantemente o processo de acumulação de capital, e pode fazer isso explorando mais os trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, nessa conjuntura em que o PT perdeu, né, de fato, né, o controle, né, sobre a classe trabalhadora, e isso explodiu em 2013, né, com o Levante Popular de 2013, a burguesia viu que o PT não servia mais, né, ao seu propósito. E aí estabelece unilateralmente essa ruptura com a era petista, que foi o golpe branco, né, orquestrado aí pelo PMDB, pelo PSDB e por outros partidos de direita, em que o PT, na verdade, foi co-partífice, né, desse golpe, né, uma vez que o PT não organizou de fato a classe trabalhadora para resistir, né, como deveria, a essa manobra da burguesia, né. Mais uma vez o PT aposta na conciliação de classe, no pacifismo, aceitando, né, pacificamente o golpe dado, né. E aí, mais uma vez, prestam de serviço à história da classe trabalhadora, deixando, mais uma vez, os trabalhadores à mercê dessa direita, né? E aí cabe, mais uma vez, né, aos estudantes, aos trabalhadores, ao movimento camponês se reinventar para poder responder a esse avanço da direita, né? Não será o PT que vai dar essa resposta, né? Você tem as organizações populares que vão conseguir essa resposta efetiva, né, a esse avanço da direita. Quando você falou anteriormente, aí você tinha colocado em campos opostos a liberdade e o autoritarismo, e identificando o autoritarismo como uma coisa, como da direita, né? Mas eu acho que dá para ler também, em alguns aspectos, algumas correntes que são autoritárias da esquerda também, e voltar naquela diferenciação que a gente já fez um pouco assim do anarquismo e de algumas formas do comunismo também, né? De ter uma centralização de poderes e ser até uma coisa um pouco autoritária também nesse sentido. Então o autoritarismo não seria exclusividade da direita nesse sentido? Não é não. Você tem toda a razão, né? Eu tentei explicar para exatamente isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, né, na organização dos trabalhadores, uma proposta de um lado, né, de ruptura com a ordem e de organizações de relações de mutualidade, né, que se opõe à organização burguesa, e do outro lado, de um projeto de conquista do poder do Estado, participação nas eleições, você tem aí no interior da classe trabalhadora, né, o princípio da liberdade presente nesses, né, que querem a ruptura com a ordem, que querem estabelecimento de relações de mutualidade, de autogoverno. E do outro lado, você foi os trabalhadores que querem assimilação com a ordem, consequentemente com o autoritarismo, né, que é via participação nas eleições, né, via participação no parlamento, que acabam, na verdade, só somando, né, para o autoritarismo e para as estruturas de dominação. Né? Então, seja isso, né, por causa da assimilação, seja mesmo com os projetos, né, de ditadura do proletariado, que na verdade é a imposição de um partido único, né, pós-revolução, que reproduz formas de exploração e autoritarismo, né, como foi o bloco soviético, né, durante o período da Guerra Fria, né, que foi verdadeiras ditaduras, né, que massacraram trabalhadores e trabalhadoras, né, nos chamados países do leste europeu e também em outras organizações políticas na China, em Cuba, né, por mais que a gente possa identificar avanço, por exemplo, no regime cubano, né, em termos de saúde, educação, a gente não pode deixar de fazer críticas ao autoritarismo do regime castrista, né? A gente não pode deixar de fazer essa crítica porque ela é importante. Então, de fato, você tem razão. O princípio da autoridade e da liberdade também é um desafio no interior da classe trabalhadora, porque tem setores que tendem a assimilação à ordem e ao autoritarismo e setores que vão lutar pela liberdade e pela emancipação. Uma pergunta assim, só para provocar. Qual o lugar das máscaras do V de Vingança para você nas manifestações? É o mesmo do Batman? Não, com certeza não, né? Mesmo porque, se a gente for ver a origem desses heróis dessa ficção do quadrinho, né? O Batman é sempre ligado à ordem, né? É o policial, né? O detetive e tal, né? Ele luta é o rico, né? O homem rico que resolve ser vingador, né? O justiceiro, né, por um lado, o vigilante, e o V não, né? O V é o quadrinho do Michael Moore, né? Aquele que está
se colocando contra um regime totalitário, né, das lutas marginais, né, e hoje nas manifestações, né, seja a máscara do V ou o capuz, né, o rosto coberto, é a prova de que as organizações de rua e das formas de luta não têm rosto, né? É a recusa, né, a um novo Messias, é a recusa a um novo líder carismático, né, mostrar que as lutas populares não têm rosto, né? São os anônimos que fazem essa luta, né? As pessoas não estão ali, como você disse, para tirar selfie para aparecer, né? Elas cobrem o rosto exatamente porque ela, né, querem se proteger, né, da repressão, e dois, querem mostrar que há uma igualdade, uma horizontalidade, né? Não é uma projeção pessoal, individual, que está nas lutas de rua, né? Então, seja a máscara de V, seja a máscara do V, né, que de certa forma simboliza isso, ou o capuz, por outro lado, né, do Black Bloc, né, é o avesso ao Batman, né? O Batman é um agente da ordem, né? E o Black Bloc, por assim dizer, com V de vingança, de ruptura com a ordem. Eu não seria tão otimista, já que os dois são da DC Comics, no final das contas. É como se você quisesse parar de beber Coca-Cola e fosse beber Sprite. Mas o Michael Moore é bem diferente dos demais criadores de quadrinhos, né? Um quadrinista socialista, né? Em servir outras lutas sociais, né? Das grandes questões sociais, né? E tal, políticos, né? Um quadrinista de esquerda, né? Então o V de Vingança tem uma outra dimensão bem diferente do Batman, né? Acho que a origem dos dois diz muita coisa, né? A origem burguesa, aristocrática do Batman, né? E a origem mais marginal do V de Vingança. Né? Você está participando do movimento das ocupações aí, eu queria saber de você como que você vê o movimento aí na escola, na escola que você está dando aula agora, e também se pudesse falar um pouco sobre essa coisa da reforma do ensino médio também. Hoje, né, as ocupações nas diversas escolas públicas do Brasil, né, um movimento, acho que deu um novo gás, né, um movimento filho legítimo de 2013, né, filho legítimo das lutas de rua de 2013, né, onde o movimento estudantil percebeu de maneira muito mais rápida do que o movimento sindical, que era necessário se reinventar, que era necessário, né, avançar as suas formas de luta e de organização, né, mostrando que pode se auto-organizar e, mais do que isso, pode gerir espaços públicos, como é a gestão da própria escola, né? Então, acho que eu vejo de maneira muito positiva, né, os movimentos de ocupação, que tem, obviamente, seus limites, como qualquer outro movimento tem, né, mas hoje é um movimento que se aproxima, né, de algo novo, né, que se aproxima da possibilidade desse autogoverno, né, dos trabalhadores, né, na sua forma micro, na sua forma embrionária, no ambiente escolar, né, e se opõe, de fato, a tudo que é essa reforma do ensino médio, né, ou seja, uma reforma via medida provisória, então completamente autoritária, sem nenhum debate, né, com estudantes, professores e qualquer outro profissionais da área, né, de educação, uma medida provisória que reproduz toda a estrutura opressiva da educação de décadas, né, presa a uma concepção positivista no Brasil de que português e matemática são as únicas matérias de fato obrigatórias, né, como se todo conhecimento humano, escolar, acadêmico pudesse reduzir a essas duas matérias, né, português e matemática, e reforça ainda mais o imperialismo, né, ao dizer que o inglês também seria, né, a outra disciplina obrigatória, e por outro lado quebra completamente com aquelas disciplinas que se pretendiam a emancipação, né, a sociologia, a filosofia, as artes, né, a educação física, ou seja, aquelas disciplinas onde você tem a oportunidade de estabelecer o novo, estabelecer a ruptura com a ordem, a ruptura com os padrões, você pode trabalhar, né, a inventividade, você pode trabalhar o corpo, você pode trabalhar as relações cooperativas, né, dos esportes, né, enfim, né, então tudo aquilo que é um elemento de novidade em termos da escola, né, e de avanço da própria consciência, né, de crianças e de jovens, essa reforma do ensino médio destrói, né? E o que ela aponta, né, essa reforma aponta, é a privatização do ensino, né? O passo seguinte é converter, né, as escolas sobre um regime de gestão das OS, né, de organizações privadas, que vão aí abocanhar, né, os recursos públicos para a educação e convertê-los
em dividendos para a acumulação de lucro da iniciativa privada, de grandes empresas privadas. Então, as ocupações urbanas, as ocupações das escolas, né, especialmente nas áreas urbanas, das cidades do Brasil, né, são a principal forma de resistência a esse ataque, né, à educação pública, né, no Brasil. Né? Então, o movimento estudantil conseguiu se renovar, conseguiu aprender com as experiências concretas do último período, né, e a gente espera que o movimento sindical e os demais movimentos sociais possam também aprender com o movimento estudantil, com as formas de organização, e perceber que é possível a construção desse autogoverno dos trabalhadores e trabalhadoras. Não, agora você falando, eu lembrei de uma coisa que a gente tem que comentar um pouquinho só para arejar o ambiente, porque quando a gente fez o outro programa sobre organizações sociais, já havia uns comentários meio enviesados, né? E você vai ter sempre pessoas que vão identificar qualquer movimento como esse com fascismo, né? Qualquer movimento de contestação é logo visto como a pecha do fascismo, como fizeram com o movimento Black Bloc também, né? Eu queria que você comentasse isso daí, essa identificação, por exemplo, muito rápida entre Black Bloc e fascismo, qualquer movimento de contestação com o fascismo. Como você vê isso? Assim, eu acho que essa tentativa, né, de dizer que as movimentações de 2013, né, e das lutas lá travadas com um elemento de direita, ou de luta direita do fascismo, foi, na verdade, uma propaganda do reformismo, né? Foi o PT, né, na tentativa de defender o seu governo, que era o governo Dilma, de impor, né, as lutas sociais, a ação direta, essa dimensão fascista, né? E aí, enfim, uma calúnia, né, uma forma de difamação, né, do movimento e, consequentemente, tentar criminalizar, né, as lutas na forma da ação direta e da resistência, né, que o governo Dilma tentou criar, né, inventar, o PT tentou criar, tentou inventar, e de certa forma acabou sendo demolido, né, por isso que ele inventou, né, não percebeu que o fascista estava do lado dele, né, era no caso o seu vice, né, então enquanto o PT acusava o Black Bloc de fascista, de direita, fazia aliança com o Temer e com o PMDB, que foram os verdadeiros fascistas que o golpearam, né? Então a história provou, né, quem estava do lado de que fascista, né? Então foi o PT que durante seus anos de governo estava aliado ao que é de pior, né, no Brasil, né, de direita, e o próprio PT, né, em 2014, por exemplo, né, impôs, né, a ditadura militar para a Maré, né? Assinou lá, quando completou 550 anos, né, do golpe militar de 64, né, em 2014, o PT assina lá a ação de intervenção militar na Maré, né, impondo ao povo pobre o fascismo, né? Então, para saber de que lado realmente está o fascismo, né, na verdade está do lado do Estado, e o PT foi copartícipe, né, dessa forma de crescimento do fascismo no Brasil, né? E que agora assume esse formato do golpe branco do Temer e do PMDB. Uhum. Marcos, já pode ir para as indicações então, Marcos? Claro, vamos para a indicação. Beleza, então vamos para as indicações. Selmo, você trouxe alguma coisa para indicar aqui para os ouvintes? Sim, eu acho que para leitura, né? Eu acho que tem livros muito bons que a gente encontra na internet sobre o Bakunin. Dá para a gente baixar aí o livro Federalismo, Socialismo e Antiteologismo na internet, já tem formato PDF, uma obra completa do Bakunin, onde ele formula as principais formas de pensamento, então vale a leitura, né? Vale a leitura também no Brasil, né, daquele que vai ser homenageado o ano que vem, né, na Feira Literária Internacional de Paraty, né, de Lima Barreto. Muito bom a literatura de Lima Barreto, né, que era vinculado, né, em grande medida ao pensamento anarquista no Brasil, no início do século XX, uma crítica social, socialista, muito importante desse escritor negro marginal, né, da literatura brasileira. Então vale a pena aí a leitura do Lima Barreto para a gente se preparar para o debate do ano que vem lá em Paraty, né? E no site do NEP, Núcleo de Estudos do Poder da Rural, vocês podem baixar em PDF o livro Pensamento e Práticas Insurgentes, Anarquismo e Autonomia e os Levantes Populares, né? Está em PDF, uma obra com vários artigos, né, discutindo o anarquismo, inclusive essas formas contemporâneas de insurgência. Então, acho que essas indicações de leitura que a gente encontra fácil na internet, né? Aí falar com o Marcos, né, que falou também da importância da internet hoje. Uma coisa importante da internet hoje é essa democratização do conhecimento, né? Muita coisa a gente consegue baixar gratuitamente, né? E tem muitos filmes legais aí pra gente assistir também nesse momento, né?
Eu acho que um filme muito bom que eu gosto sempre de indicar é o filme sobre os Panteras Negras, né? Vale a pena a gente assistir, que conta essa importante luta, né, do povo negro nos Estados Unidos, né? E tem um documentário importante que eu acho que a gente pode curtinho, né? Os Libertários, é um documentário antigo que fala um pouco sobre o anarquismo no início do século XX no Brasil. Então acho que também indico aí a gente assistir, né, os Panteras Negras e Os Libertários, né? E se a gente puder, né, quem puder assistir um pouquinho aí, quem sabe pode vir na próxima temporada, o espetáculo, né, no teatro sobre Sacco e Vanzetti, né, do pessoal do Armazém Utopia, uma peça de teatro excelente, que fala da história desses dois anarquistas italianos nos Estados Unidos, né, o Sacco e o Vanzetti, né, que foram presos, condenados à morte injustamente nos Estados Unidos, e que o Armazém Utopia, né, tem esse espetáculo já há alguns anos. A temporada desse ano já acabou, mas quem sabe ano que vem volta. Acho que vale a pena também assistir, né, esse espetáculo teatral. Uhum. Alguma música? Olha, temos algumas músicas. Eu gosto muito das músicas da Legião Urbana. Acho que dizem muito sobre o momento atual. Beleza. Marcos, você tem a segunda indicação? Eu vou indicar aquilo que esse quadrinho que a gente comentou, que é o V de Vingança, né? É curioso que depois criaram um personagem chamado Anarquia, e o Anarquia enfrenta o Batman também, né? Então virou um inimigo do Batman também. E a capa do Batman vs o anarquista é excelente, né? Porque de um lado é o Batman junto com os policiais, né, na capa, e do outro lado o anarquista junto com um exército de maltrapilhos, né? Eu pois acho que isso aí na posição adversa dos personagens. Eu acho que ainda acho que cabe uma crítica a essa perspectiva individualizada, geralmente, de quem assume as posições do V, mas isso é tema de debate. Eu vou indicar o meu capítulo do livro Carnaval e Filosofia, que a gente debateu lá de forma mais detalhada essa aproximação entre movimentos sociais e o perigo de se tornar carnaval, né? O perigo e também as práticas, que você tem algumas práticas de manifestação de carnavalizar e fazer chacota com as instituições também, né? Você tem algumas práticas assim que eu analisei que eu acho que talvez são interessantes. Eu acho que o capítulo chama O que a Máscara do Carnaval Manifesta, né? Só isso já é o suficiente. Bom, eu vou indicar um filme aqui que eu não sei se vocês vão gostar. Tem o filme Germinal, de 1993. Ele é um filme chato de ver, né? Porque é um filme francês. Mas que mostra um pouco essa diferença também da abordagem de uma abordagem comunista para uma abordagem anarquista, assim, também, né? Acho um filme legal. Essa ressalva aí de que o personagem anarquista que o Zola, né? Da obra do Zola, né? O Germinal. Ele já retrata de maneira caricatural, né? Ele faz uma crítica dele ao anarquismo. Para ele, o anarquista é esse individualista que sabota, né? Lá a mina, né? Mas o filme é muito bom e a obra é melhor ainda. Eu gosto bastante. Mas ele tem essa percepção aí equivocada do anarquismo, que é a crítica do Zola ao anarquismo, né? Antes, o Clube da Luta, o filme também eu vou indicar. Só que a gente falou de internet, lembrar de indicar o Clube da Luta. Excelente. Gosto muito. Tá, a gente tá chegando no final do programa. Gostaria de abrir um espaço pro Selmo aqui, fazer as considerações finais dele, falar sobre qualquer coisa que você quiser falar. O espaço é seu aí, fica à vontade para finalizar. Não, só mais uma vez agradecer, né, aí a oportunidade, né, de estar aqui junto com o Murilo e com o Marco, né, no debate. Acho que esse espaço importante, como disse, da internet, que potencializa, né, os debates, potencializa os contatos, isso é muito, muito bom. E indicar outras duas páginas aí, né? Quem quiser poder pesquisar um pouco mais sobre o anarquismo, né, procure a página da União Popular Anarquista, da UNIPA. Eu acho que vale a pena a gente assinar, tem muito material bom sobre o anarquismo, a história do anarquismo no Brasil. E a página do Fórum de Oposições pela Base, né, que procuram reconstruir o sindicalismo revolucionário, as formas de luta revolucionárias nos sindicatos e movimentos estudantis no Brasil. Eu indico aí as páginas da UNIPA e do FOB, né? Visitem essas páginas aí, vejam seus textos, seus espaços de luta e organização que são relevantes para esse momento. Só tenho a agradecer aí a oportunidade que vocês me deram para debater um pouquinho sobre o anarquismo. Bom, a gente agradece também a sua presença aqui, foi muito legal o papo. Obrigado mesmo e até a próxima aí, até o próximo programa aí, galera.
Grande prazer.